Fala galera, aqui é o Paulo, sou professor de linguagens aqui do Colégio Loyola. Vamos para mais uma dica da prova do Enem, hoje com os conceitos básicos para a prova de linguagens. Vamos lá? Bom galera, seguinte, alguns conceitos fundamentais são cobrados na prova de linguagens do Enem para a gente conseguir mobilizar aqueles conhecimentos fundamentais e resolver as questões com os instrumentos necessários para a gente chegar até as alternativas corretas. Bom, alguns dos conceitos fundamentais relacionados a isso, claro, são das definições de linguagem, de língua e, claro, pensar um pouquinho também nas diferentes formas de comunicação entre os seres humanos e, claro, aquilo que confere sentido aos textos, para a gente também ter instrumentos para interpretá-los de uma maneira mais adequada e mais profunda, associando com outras áreas do conhecimento que sejam responsáveis por fazer com que a gente tenha um entendimento mais amplo dos textos que a prova mobiliza para a gente. Muito bem. A parte da linguagem, ela se refere àquela capacidade do ser humano de se comunicar. Mas, principalmente, a linguagem humana, ela consegue transformar a realidade que a gente vive, tanto os seus elementos concretos quanto os seus elementos abstratos, em conceitos, que é aquilo que a gente chama até de signo linguístico, beleza? Pois bem, essa capacidade, ela acaba fazendo com que a gente crie elementos codificados, ou seja, vários tipos de códigos diferentes que servem para a gente nomear a realidade e os seus fenômenos. É o que a gente chama de língua. Pois bem, os seres humanos então eles criam uma série de códigos diferentes, todos eles variados de acordo com os seus elementos, para que a gente consiga se comunicar de uma maneira mais eficiente, para que a gente consiga transmitir informações de gerações para gerações. Esse elemento da língua é fundamentalmente um elemento da cultura. Pois então, a gente tem que pensar que, como a língua é um produto da cultura humana, nós temos vários elementos que conferem sentido a essa língua, a esse conjunto de palavras que a gente tem formando, por exemplo, os textos. Ora, o que é um texto? Já parou para pensar nesse conceito fundamental? O texto nada mais é do que a unidade básica de produção da língua que tem algum sentido. Eu poderia, por exemplo, pegar um conjunto de palavras como carteira, janela, verde, fazer. Esse conjunto de palavras não tem sentido, porque a sua conexão, a sua sequência não é lógica. Para a gente construir um texto que faça sentido, nós precisamos então de cumprir com alguns fatores chamados de fatores da textualidade, que se dividem em dois subgrupos, sendo eles os grupos discursivo e o grupo linguístico. Pois então, dentro do discurso, a gente precisa entender qual é a minha intenção com aquela comunicação. Isso vai interferir diretamente na maneira como eu seleciono as palavras? Qual é a situação que nos circunda? Onde eu estou? Quem eu sou? Quais são os elementos do contexto que interferem nessa produção? Ora, quem é o meu público-alvo? Se eu estou conversando com o presidente da República, se eu estou conversando com os meus alunos, com a minha família, com os meus amigos, isso altera radicalmente a maneira como eu me comunico. E claro, a própria informação que eu estou passando vai fazer toda a diferença na seleção lexical, na maneira como eu organizo as palavras. Então, para você entender melhor um texto, você tem que avaliar todas essas características, desde a intenção daquele pessoa que escreve, que fala, até mesmo a situação em que ele se insere. E, obviamente, precisamos entender um pouquinho também da relação interna que essas palavras estabelecem entre si, que é o que a gente chama de coerência. A aproximação no sentido de cada uma das palavras é importante para a gente entender um texto e também os mecanismos linguísticos que promovem a relação entre essas informações, que é o que a gente chama de coesão textual. Tudo bem, pessoal? Então, alguns dos fatores fundamentais para que a gente consiga interpretar bem um texto estão naqueles fatores que conferem a ele o seu significado. Outra coisa muito importante dentro da prova de linguagens é saber que a produção da língua humana, ela também varia de acordo com várias situações diferentes. Coloquei aqui as 4 principais formas de variação linguística, que é uma das matérias que mais aparece na prova do Enem. Diria para vocês, inclusive, todo ano tem pelo menos uma questão de variação linguística. Então, olha só que essa aqui você vai tirar de letra, hein? Nós variamos a língua de acordo com a região em que a pessoa está. Ora, se você fala mandioca aqui em Minas Gerais ou se você fala macaxeira lá no Nordeste, esse tipo de variação da língua diz respeito à região em que você nasceu. Cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem as suas origens responsáveis por fazer você falar
do jeito que você fala. Sabemos nós que o sotaque aqui de Minas Gerais é o mais bonito de todos, não é verdade? Pois bem, a região faz toda a diferença do mundo na hora de você falar alguma coisa. Outra coisa que muda muito, pessoal, é a situação de comunicação. Ora, se você está se comunicando lá diante de pessoas, por exemplo, super importantes, né, do meio jurídico, nós temos uma forma de comunicar que a gente até apelida de juridiquês, não é verdade? É aquela coisa bem meticulosa, bem técnica. Assim como o médico dentro do consultório, ele muitas vezes fala de uma maneira técnica demais que nós pacientes temos dificuldade de entender. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa fase da comunicação, que é justamente o elemento situacional que envolve a maneira como a gente vai falar. Outra coisa que interfere diretamente na forma de comunicação é a época. Se você pega uma pessoa que fala 200 anos atrás, é claro que ela vai falar diferente. Tenho certeza que você já teve dificuldade para ler um livro do Machado de Assis, não já? Uma das coisas que confere a maior dificuldade da gente ler esses livros mais antigos é a diferença de linguagem que tem de uma época para outra. É claro que passados 200, 300, 400 anos, a forma da gente se comunicar muda completamente. E isso dificulta um pouco a gente compreender aquela maneira mais antiga de falar, com um português mais arcaico, com palavras mais preciosistas e, claro, com toda uma diferença cultural na forma como a gente enxerga a comunicação. E por último, mas não menos importante, também a diferença social, a diferença diastrática, ou seja, de extrato social, de classe em última instância. Uma pessoa que teve uma educação formal ao longo da sua vida, uma pessoa que teve, por exemplo, uma cultura muito grande, ela vai falar de uma maneira diferente do que uma pessoa, às vezes, mais humilde, menos favorecida. A gente sabe, muitas vezes, que as pessoas de classes mais altas, elas se comunicam de formas diferentes do que aquelas pessoas de classes mais baixas. Então, a variação social também é muito importante para a gente entender essas diferentes formas de comunicar. E o Enem vai cobrar de você, sabe o quê? A ideia de que muitas pessoas, inclusive, utilizam essas diferenças de comunicação para segregar, para excluir, para marginalizar um grupo de pessoas. Ora, a gente sabe que muitas vezes, inclusive aqui no Sudeste, infelizmente, nós temos preconceito, por exemplo, contra a maneira de falar das pessoas que nascem na região Nordeste do Brasil. Esse tipo de preconceito contra a fala da pessoa é uma das formas mais significativas de exclusão social que nós temos no nosso país. A própria norma padrão, que é basicamente uma das variações linguísticas que nós temos, serve muitas vezes como uma forma de exclusão social. Já pararam para pensar que quando você vira para uma pessoa, aponta para ela e fala: "Você está falando errado, não é assim que fala"? Muitas vezes você está impedindo ela de tentar se comunicar com você? Pois então, existem situações, claro, que exigem a norma padrão, mas existem situações em que a comunicação ela é coloquial. Ora, você vai exigir a norma padrão para alguém que está te mandando uma mensagem no WhatsApp? Isso não faz sentido. Você vai exigir a norma padrão para alguém que está conversando com você aqui nos corredores do colégio? Isso também não faz sentido. A norma padrão ela é usada em determinados momentos formais, sim, mas em outros momentos ela é usada também como um instrumento de segregação social, como uma forma impositiva de fazer uma diferenciação de conhecimento, às vezes até mesmo de classe social, que impede as pessoas de conseguirem se integrar nesses meios. Ora, gente, vemos a comunicação, principalmente dentro da prova do Enem, como um elemento da cultura, como uma expressão da identidade da pessoa. Se vocês tiverem isso na cabeça de vocês, tenho certeza que vocês vão mandar muito bem na prova do Enem, pelo menos na parte de linguagens. Valeu? Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima aula.